Boa noite a todos. Privilégio, uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. A gente estava com saudade desse povo aqui. A gente realmente se sente em casa, porque aqui por um tempo foi a nossa casa. E eu trago um grande abraço de todos os irmãos lá de Alphaville também, porque nós somos muito abençoados pela vida de vocês e somos abençoados por essa igreja. Então para nós é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, revê-los, ainda mais a gente poder compartilhar e poder meditar na palavra do nosso Deus. E eu quero convidar para que você abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 6 até o 15. Colossenses capítulo 2, dos versículos 6 até o 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado, porque juntos nós podemos adorar o Teu nome. Muito obrigado porque nós somos povo do Senhor, nós Te louvamos, Te damos graças, porque é o Senhor que nos preserva nos Teus caminhos, e obrigado porque o Senhor mandou o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Que nós possamos ter convicção de que Ele é o Deus Salvador, o Deus homem que se humilhou em nosso lugar, ó Pai, mas que ressuscitou, não permaneceu morto e assim perdoou os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque juntos hoje nós sabemos que estamos na Tua presença, por isso nós rogamos que o Senhor receba o nosso louvor. Eu peço que o Senhor nos conduza nesse momento, assim como o Senhor já tem nos feito, ó Pai, para que nós possamos realmente ter essa convicção de quem é Cristo, e assim nós possamos ser livres, ó Deus, de todo o engano, de toda vã filosofia, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O engano sempre foi uma estratégia para derrubar não somente homens, mas para derrubar governos, exércitos. Sempre se usou uma estratégia dessa horrível a respeito do engano para se derrubar alguma coisa. E a história nos conta que na Segunda Guerra Mundial havia um general muito forte, um cara muito estrategista, alemão, e que estava conquistando quase toda a Europa. E então um sábio inglês que quase estava tendo seu território invadido, ele teve uma sacada genial, que falou: olha, nosso exército é menor, nossas tropas são menores, tudo que a gente tem, nosso arsenal é menor, então vamos fazer o seguinte, vamos construir algumas coisas aqui de ferro, bem leve, papel, alguma coisa aqui que vai simular canhão, que vai simular esses tanques, obrigado, que vai simular avião, e vamos encher esse nosso pátio aqui, vamos encher as cidades disso.
E realmente aconteceu, porque quando os aviões alemães sobrevoaram o território inglês, eles voltaram e falaram, gente, nós não vamos conseguir não. Vamos dar uma volta aqui, vamos ir para outro canto, porque esse povo está muito armado. Então, dessa forma, aquele homem inglês enganou esse exército alemão e eles conseguiram uma reviravolta nessa guerra. E é interessante como essa estratégia é muito antiga, porque quem foi aquele que primeiro que usou essa estratégia para derrubar um homem e uma mulher? Foi o próprio Satanás. Apesar, esse é o nome dele, né, de enganador. Ele usa dessa estratégia, usou com nossos primeiros pais, ele usa isso até hoje para derrubar pessoas, para tirar a igreja de Jesus Cristo do seu santo e reto caminho. E é por isso que eu gostaria que a gente pudesse meditar nessa palavra, nesse texto aqui, sobre como que nós podemos nos defender dos enganadores do verdadeiro evangelho. Essa carta aqui é extremamente atual para nós, porque a gente tem vivido um tempo em que as inverdades são defendidas e há uma intolerância contra a verdade. E nós sabemos que quando eu estou falando aqui que essa verdade tem a ver com a verdade do Evangelho. Se você vai defender alguma coisa a respeito dessa palavra aqui, existe uma intolerância muito grande. Mas nós precisamos saber como que nós podemos nos defender desses ataques dos enganadores. Só para a gente entender um pouquinho melhor, Paulo, ao escrever essa igreja de Colossos, é uma cidade na Turquia, fica a cerca de 200 quilômetros de Éfeso. Paulo conhecia muito bem Éfeso, que uma das suas viagens missionárias ele estava lá, foi uma das cidades que ele investiu muito tempo. Mas Colossos, é interessante que ele não conhecia essa cidade, ele não conhecia essa igreja. Porém, nas suas viagens, ele evangelizou um homem muito importante, chamado Epáfras. Ele tinha um grande amigo chamado Filemão, na qual ele endereça outra carta também, a epístola, a carta a Filemão. E essa carta aos Colossenses, Paulo não conhecia, ele não tinha passado por essa cidade, mas esse homem chamado Epáfras, que foi discípulo, filho de Paulo, agora ele viaja para essa cidade e funda essa igreja. E ele fica sabendo de algumas notícias do que estava acontecendo lá na cidade, o que estava acontecendo naquela igreja, e ele, como um pai espiritual, como aquele que tinha responsabilidade, sabia que tinha responsabilidade pelo cuidado e o pastoreio desses irmãos. Então ele escreve essa carta, dizendo aqui, olha, meus irmãos, vocês que estão em Colossos, eu preciso falar para vocês de algumas preocupações, quero elogiá-los, porque Epáfras me deu algumas notícias muito boas a respeito de vocês, mas vocês estão correndo certo perigo e eu queria alertá-los. Esse perigo que eles estavam correndo é porque o povo dessa cidade, era uma cidade muito importante, era rota comercial e por isso era gente de tudo quanto é canto. E essas pessoas ao chegarem, colonizarem essa cidade, eles traziam não só sua cultura, não só o comércio, não só a sua família, mas também os seus deuses e as suas crenças. Isso fez uma mistura ali, uma mescla de crenças e religiões naquela cidade. Então Paulo ficou muito preocupado com isso, porque o maior ataque que eles estavam sofrendo era uma mistura de judaísmo, de gente misturando tradições, colocando isso no mesmo nível do evangelho, e misturava isso com o que nós conhecemos como gnosticismo, a gnose, o conhecimento. E essas pessoas tinham uma dúvida muito grande, uma dificuldade de entender como que um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, eles criam nisso. Eles entendiam que existia um Deus todo-poderoso, mas como que pode um Deus tão bom assim criar um mundo tão mau, cheio de maldade? Então eles não acreditavam que aquilo que é espiritual poderia se misturar nesse plano material. Então tudo que era matéria era ruim. E consequência disso, quem que se fez homem e matéria? Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo não era o Salvador, nem podia ser. Porque como pode alguém falar que é Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que veio para salvar pessoas, mas se fez homem, é carne, material, é imperfeito. Então essas coisas começaram a se misturar. Eles diziam, olha, tudo bem, crer em Jesus é bom, é importante, porque ele leva a esse caminho de conhecimento, leva a essa libertação, a essa salvação.
Mas crer nele não é suficiente. A gente precisa misturar aqui algumas tradições, obediência à lei e tudo mais. Porém, o problema não é que eles não queriam ser obedientes à lei, porque nós precisamos ser. Nós entendemos a importância da lei, mas o problema é que eles pegavam algumas tradições daquele povo e colocavam talvez não no mesmo nível, como eu disse, mas acima de Jesus Cristo, já que eles não acreditavam que esse Cristo, Jesus, poderia ser o salvador de alguém. Então, eles entendiam que Cristo era talvez uma emanação, era uma pessoa muito boa, que indicava, que falava coisas boas, coisas bonitas, que indicava esse caminho, mas ele não era o Salvador. Então Paulo vai trazer em toda essa carta aqui aos Colossenses. Alguns dizem que isso aqui é o tratado mais profundo, cristológico, o maior tratado cristológico que Paulo traz, porque aqui a todo momento ele vai afirmar quem é Jesus Cristo. Ele diz, meus irmãos, eu quero que vocês tenham firmes na mente de vocês quem é esse Jesus que nós estamos pregamos. Quem é esse Jesus que se fez homem, que se fez carne. E vocês precisam estar firmados nele para que vocês não venham cair nesses erros. Não entender que vocês precisam de outra coisa qualquer a não ser Jesus Cristo para a salvação de vocês. Então, ele começa toda essa carta, é interessante como ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, um detalhe que às vezes passa desapercebido para nós, que ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui para nós é tão comum, a gente falar Deus e Pai, ou Deus Pai, Deus Filho, mas por que Paulo está afirmando isso aqui? Porque ele está dizendo, gente, esse Jesus que eu estou falando para vocês, ele é o Filho de Deus. Ele não é qualquer um, ele é realmente o Filho de Deus. E ele começa então toda essa defesa a respeito da fé. E então nós chegamos aqui no capítulo 2, no texto que nós dizemos. Nos 2 versículos anteriores, Paulo faz um elogio para eles e diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Perceba que Paulo está elogiando essa igreja, não era uma igreja problemática, era uma igreja que estava firme, que entendia quem era esse Filho de Deus. Mas agora ele está preocupado, fala, gente, eu não quero que vocês de forma nenhuma desviem do caminho de vocês. E então ele começa a fazer esse alerta e diz para aquele povo que eles poderiam e deveriam se defender dos enganadores, andando no Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Interessante esse ponto que ele diz aqui, assim como recebestes, foi algo passivo, algo no qual nós recebemos, não foi algo que eu procurei, e a Bíblia toda nos afirma isso, que nós somos salvos pela graça, foi o próprio Deus que nos trouxe para Ele, e assim nós recebemos Jesus Cristo. E então Paulo diz, se você recebeu Jesus, você afirma que é cristão, então ande nele. Porque não existe essa história de você receber Jesus e você vai viver a sua vida da maneira como você quer. Porque se um dia você afirmou que crê em Jesus, que você o recebeu, então ande nele. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. E diz assim, palavra do nosso Deus: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha só Deus falando através de Isaías para um povo rebelde que havia abandonado os caminhos do Senhor, procurado outros deuses, procurado gente fora dali do Egito, e agora Deus diz para aquele, através de Isaías, olha, quando vocês se desviarem, eu sou o seu Deus, o Deus da aliança, eu sou fiel, mesmo que vocês não sejam, mas vocês vão ouvir uma voz atrás de vocês dizendo: este é o meu caminho, andai por ele. Alguns anos depois, veio aquele que disse:
Eu sou o caminho. Esse é Jesus Cristo. Olha só que interessante, toda a palavra de Deus apontando para esse caminho. E agora Paulo vai afirmar isso, já que vocês creem nele, andem nele, vivam nele. E como que deve ser esse nosso andar? Interessante que a gente pega criancinha, né? Ela não nasce, o ser humano é assim, ele não nasce e já aprende a andar, sai correndo. Ele leva um tempo, todo um tempo, toda uma preparação, até que ele consegue firmar os passinhos ali, vai correndo meio torto, até que ele firme, vai aprendendo a andar e a gente sai andando assim, né? Quando tem um senhor da nossa igreja lá que ele sofreu um acidente, ficou muito tempo sem andar. Estava com as pernas quebradas, ficou muito tempo, uns 4, 5 meses sem andar. Quando ele ficou em pé, achou que assim, poxa, eu já sei, né, andar vai ser aquela coisa tranquila, vou só recuperar aqui, mas não foi. Quando ele foi para a fisioterapia, ele me disse depois, eu precisei reaprender a andar. E assim é a nossa caminhada cristã, esse andar nele é diário, dia a dia nós nos aperfeiçoando nessa caminhada. E como deve ser essa caminhada? Paulo vai nos dizer, versículo 7, nele radicados ou enraizados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo vai trazer umas ideias aqui, talvez umas metáforas para nós, como que é esse caminhar? Esse primeiro caminhar é estando enraizado no Senhor Jesus. Vocês lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e uma semente ali caiu em solo rochoso, outro no solo meio pedregoso, outro no meio dos espinhos, mas qual foi aquela que criou raiz e produziu fruto? Foi a última, porque aquela parábola nos diz que essa raiz ela foi firmada num coração crente no Senhor Jesus. Essa semente tem a ver com a palavra do nosso Senhor Jesus, e é nele que nós temos que estar enraizados. Sabe por quê? Paulo vai dizer lá em Efésios, para que a gente não seja levado por todo vento de doutrina. Surgiu uma moda ali, o negócio está, parece que está fazendo efeito lá, poxa, eu vou atrás disso aqui, porque minha vida não está boa, né? Surgiu outra coisa aqui, peraí que esse homem está falando aqui, levantou, né? Um grande homem está falando coisas diferentes aqui, parece que até não tem muito a ver com Jesus Cristo não, mas eu gostei disso. Então Paulo está falando, esteja enraizado no Senhor Jesus e na sua palavra, mas não só isso, seja edificado nele também. Quem foi aquele que disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja? E logo depois ele diz, tem gente que interpreta que ele está falando isso para um discípulo dele, né? Mas porque depois ele vai dizer, eu sou a pedra angular, todo edifício vai crescer sobre mim, eu vou edificar o meu corpo, o meu templo. É o próprio Jesus dizendo, cresçam em mim, sejam edificados em mim, não em outras coisas. Vocês não precisam de outras coisas para serem edificados, mas é no Senhor que nós somos edificados. E ele vai dizer isso, e a nossa fé é confirmada nele também. Por fim, nós somos instruídos crescendo em ações de graças. Essa palavra aqui de crescer é de inundar. Nós somos inundados com ações de graças, porque isso aqui é resultado de uma vida que está enraizada no Senhor e é edificada nele, na sua palavra. Não vai sobrar outra atitude nossa, a não ser gratidão. Nós acabamos de cantar essa música aqui, eu dou graças, porque quando eu estou fraco, eu vou dizer, no Senhor eu sou forte. Eu vou dar graça, porque quando eu estou pobre, eu vou dizer, no Senhor eu sou rico. E agora eu posso dar graça, isso vai inundar, vai jorrar. Imagina uma Marginal Botafogo ali, né? Toda inundada. Isso é inundar a nossa vida de gratidão ao Senhor, porque nós estamos firmados nele. É em Cristo e a gente não precisa de nenhuma outra coisa, nenhum outro homem, nenhuma outra teoria, nada, porque tudo já está revelado no Evangelho dele. Interessante como a gente procura algumas outras coisas, né, para preencher a nossa vida, talvez algumas coisas em relação à autoajuda. Interessante que
Paulo vai falar muito a respeito dessas tradições que esse povo seguia. E mais para frente, lá no capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar, olha, tem gente aí acreditando em tradições, e ninguém julgue vocês por conta de festa da lua, por conta de coisas esotéricas. Paulo está condenando isso aqui, porque eles entendiam que existiam seres angelicais que estavam meio atrelados, ali, ligados à questão da lua, a fase lunar, e assim isso regia as pessoas. Olha só Paulo condenando essas questões de horóscopo e tudo mais aqui, lá naquela época. Ele está dizendo, gente, vocês não precisam disso. A coisa mais triste de ver é crente que acredita nessas coisas. Gente que acha que essas coisas têm influência na sua vida. E eu estou falando não é porque eu estou imaginando, não, porque eu vejo isso nas redes sociais lá, né? Eu tenho ainda a coragem de colocar isso lá. Seu signo e tal. Gente, Paulo está falando, não fica preso a essas coisas não, porque tudo que vocês precisam para o seu viver diário está na palavra dele. Estejam enraizados e sejam edificados nele. Mas ele continua dizendo para nós que nós devemos defender dos enganadores. Além de andar nele, nós precisamos conhecê-lo. Olha só o que ele diz no verso 8, o que ele já tinha dito. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora ele faz uma afirmação extremamente importante no versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez Paulo dizendo, olha, cuidado para ninguém enganar vocês com essas vãs filosofias. O problema aqui não é a filosofia em si, são as vãs filosofias. E essa filosofia tem a ver aqui com os rudimentos do mundo, a tradição dos homens. Então não tem nada a ver com Cristo, até parece Cristo, mas não tem nada a ver com isso. Cuidado para ninguém te enganar, mas entenda que em Cristo, corporalmente, no seu corpo, habita toda a plenitude de Deus. Lembra que eu falei para vocês no início que eles não criam que aquilo que era matéria podia ser coisa boa? Agora o Paulo defendendo isso aqui. No corpo de Cristo habita toda a plenitude de Deus. Esse Cristo que nós estamos falando, nós precisamos conhecê-lo e saibam que nele habita tudo de melhor, todas as perfeições, tudo isso reunido está em Jesus Cristo. Esse Jesus que se fez homem, ele jamais perdeu a sua divindade, ele jamais perdeu o seu poder. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí no versículo 15 do capítulo 1. Versículo 15 do capítulo 1. Ele diz, afirmando quem é esse Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, aquele que tem autoridade sobre a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Sabe esse Jesus Cristo que nós estamos falando? E Paulo está afirmando para eles lá. Sabe esse Jesus que esse povo está falando que é mais ou menos aí? Eu não estou falando que ele é mais ou menos não, nele habita toda a plenitude, ele é tudo, todas as coisas foram criadas por ele, para ele, nele tudo subsiste, ele é a cabeça da igreja. Aprove a Deus nele habitar toda a plenitude. Esse é o Cristo no qual nós cremos e que se fez homem, que morreu em nosso lugar. Nós precisamos conhecer quem é esse Jesus Cristo. Diz uma história que umas pessoas, bem necessitadas, estavam fugindo da Europa para a América e entraram no navio, juntaram todas as economias deles lá e estavam no navio e levaram um lanchezinho, pão e queijo, e já lá pelo terceiro, quarto dia, uma das crianças falou, pai, eu não suporto mais comer pão aqui com esse queijo no meio, eu não aguento mais, eu não vou comer isso aqui mais não. E aí o pai com muita dor, falou, não, peraí, toma
toma um eurozinho aqui, vê o que dá para comprar, né? Tudo bem, é o nosso último centavo, que é o nosso último dinheiro, mas vai lá, quero ver sua felicidade. Então o menino ficou demorando, e o pai começou a preocupar, e até que ele volta. E ele volta todo lambuzado, assim, cheio de sorvete, com comida na mão. Falou, menino, que é isso? Você comprou isso tudo com € 1? Ele falou, não, pai. Eles estão dizendo que isso aqui está tudo incluído já. No nosso bilhete lá, eu tomei 3 sorvetes já, comi uma janta com bife. Nossa, isso aqui é bom demais, está incluído no nosso bilhete. E às vezes, os enganadores fazem isso. Eles tiram essa autoridade de Jesus Cristo e querem acrescentar qualquer outra coisa. E você fica tão preso àquela miséria. Mas em Jesus nós temos toda a plenitude de Deus. Isso aqui está revelado, nós precisamos conhecer quem é esse Jesus Cristo. Para que ninguém um dia chegue para você, olha meu irmão, tudo bem, né? Você está querendo Jesus, mas se você não for para a igreja lá de terno e gravata, né? Ai de quem prega sem terno e gravata, você está perdido. Cuidado meu, com essas coisas, porque às vezes alguém vai dizer, você está passando necessidade lá, né? Vão lá na minha igreja, porque o pessoal está vendendo um negocinho lá, até está te dando um negocinho, é só você dar um dinheirinho lá, que Deus vai te abençoar. Você está precisando garantir sua entrada no céu? Não, então você precisa fazer algumas coisas aqui, sabe? Meu irmão, não seja enganado com isso, porque em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Esse é o Senhor que a gente serve. Mas não só isso, nós precisamos andar nele, nós precisamos conhecer quem é esse Cristo, mas nós também precisamos saber quem nós somos nele. Olha só o que ele vai dizer agora, versículo 10. Também nele estais aperfeiçoados. Troca essa palavra aí, porque aperfeiçoados é a mesma palavra que plenitude. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude. Versículo 10. Também nele estais plenos. Vocês têm toda a plenitude em Jesus Cristo. E continua. Nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo, mas foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E o que ele fez na cruz? Com esses pecados, com essa dívida que nós tínhamos, ele encravou isso naquela cruz. Esse texto mostra para nós aqui quem nós éramos, mortos. Paulo vai falar nisso, né? Ele escreveu muito próximo essa carta dos Colossenses aqui, aos Efésios também. Então ele usa palavras muito similares nessas cartas. E aqui ele afirma, sabe quem vocês eram? Como vocês estavam, o estado de vocês estavam mortos em pecados e delitos. Porque nós entendemos que o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte. Se esse Deus Todo-Poderoso foi que criou todas as coisas, ele disse, obedeçam. Eu vou dar vida eterna para vocês. Se vocês desobedecerem, vocês vão ter que pagar. Eu tenho certeza aqui que ninguém aqui, nem eu, ninguém pode falar, não, eu vivi até hoje sem um erro sequer, sem nenhum pecado. Se um dia você mentiu, se um dia você desobedeceu, se um dia você teve um pensamento impuro, se um dia você falou que não deveria, a dívida está sobre os seus ombros. É isso que Paulo está dizendo aqui, quem nós éramos. Mas só que essa situação aqui reverteu por completo. Porque nós conhecemos Cristo, que é o Filho de Deus, mas agora nós fomos sepultados com Ele. Ele diz aqui no batismo, que é o sinal, né, aquilo que representa algo que foi feito antes. Antes, ele está dizendo aqui, não me importa essa questão mais de circuncisão na carne, porque isso foi feito lá com Abraão. Era um sinal da aliança, do pacto que Deus fez com ele. Ele está dizendo, Deus disse para Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão e vocês vão ser o meu povo. E como um sinal, como algo que representa esse pacto que eu estou fazendo com vocês, vai circuncidar. Todo macho, com 8 dias. Mas então Jesus vem e diz, olha, eu não quero mais circuncisão na carne, porque eu quero a circuncisão do coração. E aí nós vamos entender que o reverendo Gil estava falando de guardar o coração. Por que isso é tão importante? Eu assisti aquele sermão lá que está na internet, falando a respeito do coração de Provérbios. Guarda o teu coração, porque dele procedem, né, a fonte da vida. Porque agora, o que Cristo está dizendo, eu quero é o seu coração. Eu não quero mais esse ritual de limpeza e purificação simplesmente na carne.
eu quero no seu coração. Então nós fomos sepultados com Ele, mas fomos ressuscitados também juntamente com Ele. Pela fé, Deus nos deu vida. E com essa vida, lembra quem nós éramos? Mortos, condenados, mas agora a situação mudou. Porque em Jesus Cristo agora nós temos vida. E Ele diz a respeito do perdão que nós recebemos. E essa linguagem que é belíssima que Ele está dizendo, Ele perdoou todos os nossos delitos, cancelou o escrito de dívida que nós tínhamos. Sabe onde que Ele colocou esse escrito de dívida? Tinha lá uma folhinha para você preencher lá, dívida, tá devendo. Jesus Cristo pegou esse papelzinho lá com a sua dívida e encravou na cruz junto com as suas mãos. E esse sangue é suficiente para nos trazer agora nova vida. Aquele velho homem morreu, mas agora nós devemos nos revestir desse novo homem que é Jesus Cristo. Entenda que nós nos mantemos firmes diante desses enganadores, diante de falsas doutrinas. Essa igreja pode permanecer firme quando ela está no Senhor. E nenhum outro vento de doutrina vai poder nos abalar. Porque nós estamos firmados, estamos andando, é nele. Nós o conhecemos, nós sabemos quem nós éramos e quem nós somos nele também. E é interessante como ele continua depois de tudo isso aqui, nos dizendo que esse andar nele tem a ver com o fato de você crer nele. Eu queria terminar trazendo essa palavra para cada um de nós. Se você crê em Jesus, viva nele, ande nele. Que você possa representar realmente quem é Jesus Cristo, aquele que você crê. Que os seus professores lá na escola, na faculdade, não possam abalar a sua fé, porque você está firmado no Senhor. Que as pessoas possam ver através de você quem é esse Cristo, o Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, que habita a plenitude de toda a divindade. Talvez você esteja aqui nessa noite e, de certa forma, duvida disso. E hoje talvez Deus esteja falando no seu coração de que Ele realmente mandou o Filho dele, Deus Filho, para morrer naquela cruz no seu lugar. Creia, entregue sua vida sob os cuidados dele. E hoje é dia de salvação, no qual Ele te faz um novo homem e te dá esperança de vida eterna. Vamos orar? Pai bendito, obrigado mais uma vez por Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é verdadeiramente o Teu Filho, é o nosso Salvador. Pai, que essa igreja possa permanecer firme nos Teus passos, tanto individualmente, não só crendo, mas vivendo e andando no Senhor, sendo exemplo, dando testemunho de Ti, ó Pai, porque nós sabemos que foi pago um alto preço em nosso lugar. Dá-nos santidade, dá-nos uma vida cada dia mais moldada e transformada pelo Senhor. Eu peço que o Senhor abra o coração e dê entendimento, se porventura tem alguém aqui que ainda não cria nessa verdade, mas nós podemos ter a convicção, e que o Senhor dê dessa convicção para o coração dessa pessoa, de que Jesus é verdadeiramente o Teu Filho, o nosso Salvador, ó Pai. Que essa igreja permaneça firme nos Teus caminhos, permaneça firme nos Teus preceitos e não permita jamais que desviemos dos Teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor nos traga de volta, que o Senhor nos faça permanecer nela. Caso alguém aqui também, porventura, se desviou desses caminhos, conhece essa verdade, mas se desviou, que o Senhor o traga, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor firme os passos dessa pessoa nos Teus caminhos. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.